Boa noite, pessoal. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui reunidos para o nosso estudo. Hoje, estou contando aqui com a colaboração da minha maninha amada, minha irmãzinha. Desde pequenininho, a gente brigou bastante, mas hoje já fizemos as pazes e estamos aqui estudando. Olha só que coisa linda, né? Tudo em paz, né? Graças a Deus, tudo em paz. Então, tá bom. Então, vamos estudar. Vou fazer o compartilhamento do material que nós temos, mas vamos elevando o nosso pensamento e pedir ajuda, né? Vamos pedir ajuda para os nossos mentores, nossos amigos do plano de luz, que nos orientam, nos guia, nos protege, nos fortalece e que possamos juntos tomar uma corrente, chegar até o Mestre Jesus, pois hoje é um trabalho com Jesus. Certamente todo trabalho dignificante, como é o do aprendizado, para nos prepararmos para a prática na existência corpórea e espiritual, Jesus está apoiando, através dos seus mensageiros. Que tenhamos hoje boas reflexões, intuições e fortalecidos no amor também. Que assim seja. Então vamos assim seja. ao compartilhamento. Eu estou com o computador aqui e estou lendo, tá? Ah, tá ótimo. De qualquer jeito, eu estou compartilhando aqui para ficar a gravação para que as pessoas que estão nos acompanhando possam também estar fazendo a leitura enquanto nós estamos fazendo as reflexões. E eu dividi o texto em slides, tá? Eu creio que você esteja vendo na tela, né? Esses slides. Sim. Então tá ótimo. Estou vendo, sim. Só para situarmos como o vídeo ele é independente e tem amigos que acessam o vídeo e ainda não viram os vídeos anteriores, eu sempre deixo claro que essas gravações elas estão à disposição num canal que nós temos no YouTube. O canal está em meu nome, Lázaro Carlos da Silva, e fica à disposição de todos. Nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje estamos no capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência, é o tema, onde os textos nos trarão os ensinamentos. A obra é a Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Fica aqui a recomendação, quem ainda não viu, mas queira pegar desde o primeiro capítulo, todos estão no canal à disposição para que essa obra possa ser esmiuçada, estudada e aprendida desde a sua introdução até concluirmos o projeto parcial que desta obra estaremos fazendo aqui por vídeo. Sempre estou contando com a colaboração de um amigo, de uma amiga, alguém do nosso grupo de estudo que nos dá o amparo aqui para podermos ter melhores esclarecimentos na leitura. Vamos, então, ao primeiro texto, onde a minha maninha, minha irmãzinha, estará comigo aqui fazendo a leitura. Por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Clarividência e clareaudiência. Notei que a reunião atingia a fase terminal. 2 horas bem vividas haviam corrido céleres para nós. Raul Silva
consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, através da oração, o refazimento das próprias forças. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável. Não, nada disso. A água potável destina-se a ser frutificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Muito bem. Daí a instantes... Só fechando, como eu dividi em slides, para que a gente possa fazer os comentários, nós vamos abreviando aí o texto. Só para deixar bem claro, né, para os nossos irmãos que estão chegando até pela primeira vez, a obra ela mostra uma equipe de espíritos, no caso, o Aulus, que é o orientador espiritual. Nós também temos o André Luiz e o Hilário, que são os estudantes da doutrina, né? O estudante da mediunidade, que está sendo orientado pelo Aulus. Eles estão chegando em uma casa espírita para acompanhar uma reunião mediúnica. E nessa reunião, nós já conhecemos nos capítulos anteriores todos os médios, toda a equipe física, conhecemos a equipe espiritual, nessa casa de oração, onde essa reunião está sendo realizada. Nós temos, por exemplo, o orientador espiritual da reunião. Toda reunião mediúnica tem um orientador, tem um coordenador do plano espiritual, além do dirigente da equipe física também, que coordena os trabalhos na casa, tá? Então, o orientador espiritual, o dirigente espiritual dessa casa é o Clementino, e o dirigente da equipe física é o Raul Silva. Então, são esses os personagens que estarão aí controlando essa reunião que está havendo, uma reunião de socorro espiritual, onde, nessa casa, os assistidos do plano físico, eles também, com uma ordem pré-estabelecida, eles são levados à sala mediúnica e lá eles são atendidos, eles recebem toda a assistência necessária para que se possa haver as comunicações dos espíritos que os acompanham. E tão lindo é o que aconteceu nos capítulos anteriores, que nós vimos vários assistidos, várias assistências acontecendo, e cada uma com sua característica. Fica aqui realmente a recomendação para que possam ver os capítulos anteriores. Mas aqui nós já vimos a apresentação do capítulo, onde nós conhecemos aqui o Clementino, né? E a reunião está finalizando. Já está acontecendo a reunião há cerca de 2 horas na Casa Espírita. E agora a nossa equipe, o André Luiz, o Hilário e o Aulus, estão nos informando, né, que está chegando a finalização da reunião, e o Clementino se aproximou de um jarro de água que tem sobre a mesa
para poder fluidificar essa água através do magnetismo. E o Hilário está impressionado, porque quando ele chegou perto do vaso, o Clementino ele alterou a sua composição física, ele está irradiante. Você está atuando também em reuniões mediúnicas, Zezé? Estou sim, e na hora que eu li aqui, falei, nossa, na hora que está finalizando, a gente ouve tudo isso, né, que estou aprendendo na prática. Parece que agora que eu estou com maturidade para ler esse tipo de literatura. É excelente, Né? né? Porque eu já peguei esse livro muitas vezes. Uhum. E já lia, mas parece que eu não alcançava o entendimento, né? E agora eu peguei, comecei a ler, falei, nossa, os últimos momentos, um capítulo inteiro, né? Assim, é assim mesmo que acontece, né? E falando assim também, né, da prece. Aí você faz a prece, mas na hora que você vê aqui no livro, né, você vê o peso que tem, né? Que você nem prestou tanta atenção, talvez, na. Você tenta se concentrar assim, tal, mas é muito. Não vou dizer mágico, né? Porque não é isso, né? É algo assim, uma energia assim que está acontecendo, né? Que você está participando de algo mais, de uma Sim. visão a mais, assim. É a maturidade do espírito, né? É por isso que, conforme o espírito vai tendo oportunidade de reencarnar várias vezes, ele vai amadurecendo também as suas percepções, elas vão alterando, porque elas vão se purificando. E assim acontece lá na reunião, quando nós estamos, cada um com a sua possibilidade também, né? Eu não sei há quanto tempo você já está frequentando as reuniões mediúnicas. Eu acredito que você deva ter se preparado através de estudos também, anteriormente. E você Os fala um livros, né, pouquinho da aí como que está esse literatura. processo aí com você. Olha, eu há muito tempo estou na evangelização, né, infantil, e venho de um longo processo com outros grupos também, e no momento com o pessoal da federação, eu estou fazendo o curso do Livro dos Espíritos, né, a gente está lá para a pergunta lá 50, mais ou menos, né, faltam só 1000. É ótimo. Mas cada estudo realmente parece que abre, assim, vamos falar, um portal, né? Uhum. Mais ou menos assim, que você fica mais próximo e mais disponível para o trabalho, né? E eu nunca pensei que isso, eu achava que não. Eu falei assim, acho que eu sou só para estudo assim mesmo, né? Para evangelização, né? Para mediunidade, acho que isso não é comigo não, né? Pensava. Aí, conforme as pessoas iam conversando comigo, eu pensava assim, nossa, mas eu achava que eu tinha que sentar assim na mesa e ouvir alguma coisa com o ouvido nosso, Sim. né? E não era assim que estava acontecendo. Mas eu tinha pensamentos também que eu falava assim, que pensamento é esse? Né? Eu não diria isso. Aí eu falei assim, bom, vou falar, né? Que vamos ver, o pessoal vai me orientando. E foi acontecendo, né? Eu fui falando, eu falei assim, nossa, é assim, pensei que fosse diferente, né? Então, agora aqui nesse capítulo mesmo mostra, né, os vários tipos, a mediunidade que tem, né, que realmente nós temos outro ouvido, vamos dizer assim, Outra outra forma de ouvir, visão, né? né? É outra forma de ouvir, é bem isso. Tá bom, mas então você já está passando comunicações que os espíritos deixam através da sensibilidade que você desenvolveu aí, ampliou É, nesse sentido, né?
É isso mesmo que está acontecendo, né? E as pessoas que já têm mais experiência, que estão conversando comigo, elas vão puxando, né? Vão orientando. E eu falo, e eu sinto assim que está muito restrito ainda, né? Pelo meu entendimento ainda. Conforme eu estou estudando mais e ampliando, eu vou entender melhor e poder ajudar melhor, captar melhor nessa energia, né? Penso que é por aí. É isso mesmo. É muito importante que nós nos coloquemos para o trabalho, né? Porque a hora que você se prepara, o serviço aparece, né? Já é uma frase que o Emmanuel trouxe para a gente: o trabalhador estando preparado, pelo menos se sentindo preparado, o trabalho vem. E tem que se colocar para o trabalho. A questão da mediunidade é isso que você está sentindo. Nós ainda temos muita dificuldade em acreditar que as coisas possam ser assim, em acreditar que nós possamos receber as intuições e que nós possamos transmiti-las. Mas nós somos esse instrumento, apenas esse instrumento. E os espíritos que já estão coordenando os trabalhos no plano espiritual precisam de ter esses instrumentos para que eles possam utilizar no auxílio aos espíritos que precisam. O plano de existência é exatamente esse: uns auxiliando os outros, através de todas as formas possíveis. E nós vamos descobrindo em nós como que nós, instrumentos, podemos nos colocar para ser utilizado nesse processo de auxílio. Essa obra é maravilhosa para nos dar esse entendimento e o sentimento da percepção que, ao estudá-la, nos traz através de uma compreensão maior. E quando nós já estamos fazendo o que você agora começou a fazer, se colocando para o trabalho, e querendo conhecer as possibilidades que você tem, né? Aos poucos, isso vai se tornando mais latente e vai ficando mais simples essa comunicação. E os espíritos vão vendo. Eu não sei se você percebeu que nessa equipe espiritual, nessa equipe de médios que essa obra traz, nessa casa espírita, o quanto de experiência eles já têm. Então, é uma equipe muito experiente e que tem várias possibilidades de auxílio. É maravilhoso quando às vezes você está lendo um determinado ocorrência com um médium e você percebe que ali você se encontra no que está acontecendo com ele. E esse é o processo interessante, né, que nos faz aí ficar ligado realmente, sintonizando com esses esclarecimentos que aqui nós temos. Que realmente está acontecendo aquilo, né? Uhum. Que a água está sendo fluidificada, que existem energias e a gente alcança muito pouco delas, né? Então, assim, eu fico espantada, falei, nossa, tem muita coisa aí para conhecer. Precisamos estudar, né? Eu ainda estou na água fluidificada. O que é muito importante, porque mesmo olha só, a maioria das pessoas que adentram, que vão numa assistência espiritual, numa casa espírita, geralmente elas vão procurando a água fluidificada. Já existe naturalmente dentro do ser essa certeza de que, através da água, nós receberemos, né, o fluido necessário para nosso alívio, para aliviar as nossas dores, aliviar até
nos sentimos seguros, né? A partir do momento que tomamos essa aguinha, quando nós assistimos a palestra e depois tomamos o passe, mas aquela vontade de tomar a água frutificada, e a hora que você toma essa água frutificada, ela faz mais efeito ainda por conta do que você está acreditando, né? Do que você está parecendo que tem um remédio ali mesmo que vai fazer diferença no que você está passando no momento. Mesmo quem Sim, não pratica, quem não estuda, quem não é da doutrina. Muitas pessoas vão na casa espírita com essa intenção, de tomar o passe e tomar a água frutificada. Pessoas até de outras doutrinas, né? Fazem isso. sim. Mas é importante demais. Bom, então demos a introdução no capítulo. Vamos ao próximo, a sequência do texto, para mais um pouquinho de estudo. Ok. Daí a instantes de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água frutificada, continuou Aulos, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médios observassem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem, naquela noite, ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. Muito bem. Clementino, findo o... Só dando uma cortadinha aqui, que nesse trecho do texto nós temos muitas informações e vale a pena a gente dar uma parada aqui e não deixar passar em branco, não. Porque primeiro ele começou aqui, falando, já que ele estava ali fazendo a fluidificação da água, né? Tem uma informação muito importante, porque a água absorvia integralmente aquelas partículas radiosas que era projetado sobre o vaso, né? Sobre o líquido. Então, o veículo, a água é um veículo especial. E não é à toa que nós somos compostos de 70% de água, de líquido, né? Então, é uma soma aí de recursos que são aplicados, né? Então, isso a gente já viu o quanto que é importante. Aí ele vem e continua com as explicações aqui, né? Ele fala assim: precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico. Ou seja, o que acontece com o seu corpo, com o seu perispírito, automaticamente o corpo físico absorve aquilo e ele sente. Então, se é a nível espiritual, é trabalhado energias que possam solucionar, né, curar determinadas lesões que o seu perispírito tenha, o seu corpo físico também vai absorver, vai sentir essa cura e pode ser restaurado dessa forma. Porque muitas dúvidas que as pessoas têm é assim: não, eu não acredito, né? Muitas pessoas falam: eu não acredito que eu vou curar meu corpo físico com tratamento espiritual. Via de regra, as pessoas comentam isso, né? Principalmente quem não tem o envolvimento com a doutrina. Mas sempre acabam sentindo várias dores, várias questões em suas vidas
E isso faz com que eles acabam, às vezes, indo procurando uma casa espírita e começam lá pela água, pela palestra, pela água fluidificada, pelos passes, né? E aos poucos vão se envolvendo. É o que aconteceu comigo, com você, com a maioria das pessoas. E hoje, que já estamos já há um dado tempo frequentando a doutrina, nós já estamos nessa fase de nos oferecermos também para auxiliar um pouquinho, né? Já recebemos demais até agora. Então, vamos tentar oferecer um pouquinho também, pelo menos o nosso tempo, né? Se nós acharmos que não temos condições. Então, acontece isso. As curas acontecem? Podem acontecer com tratamento espiritual? Sim, podem sim. Como que elas acontecem? Dessa forma que nós estamos estudando aqui. O seu perispírito, que é o corpo astral, o corpo espiritual, ele é tratado a partir do momento que ele se equilibra, esse equilíbrio traduz numa organização desse veículo e o corpo físico acaba também melhorando. E por outro lado, existe muitas questões, por exemplo, que pessoas que já foram desenganadas, né, pela medicina aqui da Terra, porque estão com determinadas lesões, estão com determinadas situações, onde o médico chega e fala assim, olha, não tem saída. Agora, simplesmente, é você acostumar, equilibrar, né, com essa situação que você está vivenciar da melhor forma possível. Aí tem alguns tratamentos, né, terapias e outras questões todas que são levadas em consideração para que você possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Algumas pessoas que já têm na concepção um pouco de entendimento e querem, né, buscar essa ajuda espiritual, no tratamento espiritual tem uma bênção, porque através do tratamento espiritual ela consegue muitas melhoras do que está acontecendo com o seu corpo físico. Isso não é milagre, isso é ciência espiritual. É ciência que o plano espiritual já tem de experiência, porque tem um amparo de toda uma existência, tem um amparo, vamos pensar assim, no amparo de Deus, né? Que são os seus filhos trabalhando, mais evoluídos, que estão trabalhando, sendo instrumentos de Deus, aqueles espíritos mais evoluídos, eles estão ali auxiliando a todos nós. Então é muito importante esse trechinho aqui que ficou dito dessa forma. Precioso o esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiência no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico. E ele seguiu aqui, que somente a intervenção magnética consegue aliviar. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas como que isso vai funcionar? É essa intervenção realmente. A pessoa é capaz de estar sentindo muitas dores e ela passa por um tratamento magnético e ela sai melhor, na hora. Não precisa de demorar tanto tempo assim. E quanto mais ela tiver ali essa sintonia, né? Ele seguiu aqui falando assim, até que os interessados se disponham à própria cura. Nós estudamos na doutrina espírita, na ciência espírita, que quem tem a capacidade, a maior capacidade de resolver os seus problemas, somos nós mesmos. Quando nós, através da nossa concentração, da nossa fé e da nossa certeza, e da nossa fé raciocinada, porque isso não é milagre. Jesus não fez milagre. Jesus simplesmente utilizava a ciência espiritual, que o plano espiritual já tem claramente, e auxiliava aqueles que chegavam perto dele com sofrimentos enormes, né? Ao ponto de fazer cegos verem, aleijados andarem e muitas outras questões acontecerem que à vista assim da humanidade era milagre e não era. Como você está sentindo aí essa explanação até agora, José?
já senti na prática, né? Muitas vezes isso. Há muito tempo atrás, em que eu era assistida, né? Eu assistia uma reunião e tinha muita cólica, muito forte. E eu não acreditei. A hora que acabou, acendeu a luz, simplesmente desapareceu a dor, né? Eu falei, como assim, né? Eu estava querendo sair correndo dali, tomar um remédio, né? Para passar aquela dor tal, e realmente desapareceu a dor, né? Foi algo assim que me marcou muito. E ultimamente eu tenho alguns problemas, né, físicos que realmente, se você for conversar com o médico, você desanima, né? Que é a questão dos joelhos, né? Então, que você olha, realmente não tem solução, né? Aí eu falei, espera aí, né? Vamos para os tratamentos. E eu percebo, assim, atuando, né, magneticamente nos meus joelhos, nas minhas mãos também, tal, e me dá mais conforto físico, né? Na questão também, que hoje é muito, acontece muito, muito constante, questão de ansiedade, né? Que você vê muitas pessoas indo também caindo, né, no pânico, tal. Você percebe que o conhecimento, né, do que é a vida te faz realmente ficar firme, né? Acreditar que realmente você, essa pessoa especial, criada especialmente por Deus, né? Todos os seus detalhes, né? E que você importa sim, né? Então você vai, porque cada um também tem os seus compromissos, né? Espirituais. E eu sinto, sim, muita cura, muita atuação, né? Muita força, Que bom. né? Eu sinto a cada leitura, a cada estudo, eu me sinto assim fortalecida. Que bom que é assim, né? Mas aqui no texto É, ele ainda fala assim, ó, que o assistente, né? Ele ficou, o Aulos ficou, silenciou, e porque ali na reunião o Raul Silva, que é o dirigente do plano físico, ele passou a recomendar aos médios que observassem através da vidência e da audição os ensinamentos que porventura fossem acontecer. E a partir dali, esses três médios, a Celina, a Eugênia e o Raul Castro, e o Antônio Castro, eles aguçaram, ele está falando aqui que eles aguçaram as suas percepções, é aquilo, né? Eles se concentraram mais naquele momento, eles foram orientados, foi chamada a atenção do sim. dirigente para que eles se concentrassem. E esses médios são médios com características diferentes uns dos outros. Vamos dar sequência no texto, então, para a gente ver o que eles vão perceber, o que o André Luiz vai nos trazer aí de informações, para que a gente possa continuar aí evoluindo nesse entendimento do texto. Deixa eu Uhum. seguir aqui, mudar o slide. Clementino, Sim, ok. Clementino, fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Nosso amigo, esclareceu o assistente, procura ajudar aos nossos companheiros da mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém, por agora, a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis
e não haveria propósito construtivos na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações no meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, o efeito de harmonia e transmissão seriam realmente impraticáveis, e não haveria propósitos construtivos na mensagem. O médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Ok. Então, vamos fazer aqui também uma breve reflexão aqui. Ele acabou nos esclarecendo, né? Que houve a fluidificação, né? Houve essa parte já foi feita ali pelo Clementino, a água já está fluidificada. Mas o assistente aqui está dando esclarecimento como que isso aconteceu e falando um pouquinho das características aí da mediunidade. Então, vamos voltar no texto aqui um pouquinho. Ó. Procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Então, ele aplicou um passe na parte frontal dos médiuns, para que eles pudessem abrir um pouco mais esse campo mediúnico, para que as percepções ficassem mais nítidas, mais claras, porque eles estão ali a trabalho e naquele momento é interessante que isso aconteça. Aí, na sequência, ele vem falando que não convém, por agora, clarividência e clareaudiência demasiadas. Ou seja, por isso que a gente fala às vezes assim, será que se nós temos um desenvolvimento mediúnico, os espíritos têm a capacidade de bloquear isso? Né? Sim, eles tanto podem auxiliar você para que você consiga fazer com que essas percepções se purifiquem mais, ou eles podem também fazer com que diminua através do magnetismo, porque assim eles têm a preocupação de controlar o que está acontecendo com cada um de nós. Porque todos nós aqui somos sofredores, né? Todos nós estamos precisando de aprender e de nos modificarmos. Mas a partir do momento que nós nos colocamos ali para o trabalho, nós vamos tendo essa sensibilidade que você falou, que ficou mais aguçada a partir do momento que você se colocou para o trabalho e está ali frequentando, atuando, abraçou essa causa, né? Isso vai ficando mais fácil dos espíritos te ajudarem. Agora, se você, nesse porém, você não consegue, você perde o equilíbrio, porque se a mediunidade, de repente, aflora de uma forma muito extensa, muito ostensiva, é capaz que você não tenha equilíbrio suficiente para sustentar o que você vê, o que você ouve. Não sei se você já viu alguns filmes que mostra isso, né? Eu vi um filme que tinha um dentista e ele tinha vidência, né? E os espíritos descobriram isso. Daqui a pouco ele andava pela rua, tinha uma multidão de espíritos atrás dele, porque todos eles queriam que ele passasse as mensagens para os familiares que ficaram aqui encarnados. Né? E o espírito e o dentista não tinha mais espaço, porque todo lugar que ele ia tinha um espírito, ele via um espírito querendo falar com ele. Ou seja, perde o equilíbrio. Então, a partir do momento que os espíritos percebem que ele não consegue estar ali, não consegue te dominar, eles vão perder o interesse
né? E só vai ficar perto de você realmente aqueles que têm um motivo, uma motivação maior aí, não apenas de curiosidade, não verdade. simplesmente uma necessidade egoísta, né? Então Um ele está propósito, né? esclarecendo, como você enxerga isso também? Como está escrito aqui, né? As coisas têm que ter um propósito, Uhum. né? Se a gente está lá na reunião, temos que ficar disponíveis, porque tem pessoas, né, na espiritualidade que chegam querendo o socorro, que são milhares, né? Centenas, sei lá, muitos que chegam, e nós mesmos, né? E um tem relação com o outro. Então, tem que ter foco, um propósito ali. Exatamente. Porque quando você chega lá com interesse pessoal, simplesmente, né, você deixa de ter essa percepção, de aprender mais, de ampliar a sua mediunidade, né? Ou só por curiosidade, ou só por resolver alguma questão pessoal, né? É verdade. E é muito claro aí no texto, quando ele diz, né, ele fez uma conotação aí do rádio, né, se uma determinada estação ela tiver muitas outras ondas ali interferindo, você acaba não ouvindo nem uma coisa nem outra. Fica aquela comunicação embaçada, com muita interferência, e você não compreende nada. Então, com a mediunidade acontece a mesma coisa. E é curioso que ele falou que, mesmo os médios mais experientes, porque o médium que é vidente, ele, salvo exceções, né? A gente tem aí vários exemplos, né? Tem o Chico Xavier, tem o Divaldo Franco e outros, que vivem as duas realidades ao mesmo tempo, a ponto de não saber quem que está encarnado, quem que está desencarnado, não se preocupar com isso. Temos a história do Divaldo, que no ônibus ele ficou em pé e só tinha uma pessoa encarnada, né? O resto dos bancos estava tudo ocupado por espírito. E ele ficou em pé e não sentou. E o Chico também conta, tem vários acontecimentos que ele passa, né? Mas, via de regra, o vidente, por exemplo, ele não fica o tempo todo vendo as situações, a parte espiritual. É só mesmo quando ele se concentra ou quando ele se coloca para o trabalho ou alguma situação que de repente ele se vê envolvido ali e ele acaba tendo essa relação com o plano espiritual, né? Então é muito claro que isso aconteça e nós não temos ainda todo esse preparo para ter esse equilíbrio. A partir do momento que nós tivermos o equilíbrio, como é o caso do Chico Xavier, e aí ele tem condições de ter essa relação normalmente. Fica até engraçado que ele conta várias passagens, numa delas ele recebeu duas pessoas, porque foi visitar ele, e ele foi e abraçou 4. As outras duas falaram, quem que você está abraçando? Ele estava abraçando 2 espíritos, porque estava vendo ali, né? Que vieram junto com essas 2 pessoas. Então é bastante curioso essa situação. Se o espírito ele tem condições de equilíbrio já o suficiente para administrar isso, ótimo. Senão, ele acaba perdendo o equilíbrio e perde a razão e muitos médios acabam sendo até internados, né? Em clínicas por conta de não saber o que está acontecendo. E a sociedade, toda a sociedade encarnada também ainda não assimilou isso ainda, né? Sim. Então vamos ver o que aconteceu na sequência aqui. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sob nosso exame? Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós.
Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental, e por isso as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades mediúnicas podem ser idênticas em pessoas diversas, entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixa-lo-á na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lineal, um jacto contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em um campo central de ação. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Ok. Notando o cuidado. Só dando mais um break aí. Então, aqui, Sim. Ele tá fazendo um enredo, né? Mostrando claramente, explicando como que acontece o processo e deixando muito claro aqui para nós o quanto cada ser ele está com uma percepção diferente uns dos outros. É por isso que, às vezes, nós devemos formar um time, formar uma equipe. Por quê? Vamos fazer uma analogia aqui com um time de futebol, né? Já que nós estamos nessa fase aí, de vez em quando assistimos um joguinho aí pela televisão, porque não dá para estar na pandemia lá presencialmente. E um time completamente equilibrado, ele tem lá desde aquele que atua na defesa, aquele que atua no meio do campo, tem os atacantes, e eles somam as suas habilidades, e quando existe um entrosamento muito bom entre eles, esse time, ele progride, ele acaba ganhando uma condição de ser quase que imbatível, a partir do momento que todos estão harmonizados ali com a sua missão, né? Com o seu trabalho. E isso acontece muito claramente nas equipes espirituais que atuam. Quanto mais essa equipe estiver preparada, maior vai ser a facilidade de fazer os atendimentos, de que o socorro, o processo aconteça. Eu lembro de estar atuando lá na Federação Espírita mesmo, num trabalho, numa assistência espiritual, e tinha lá um time de cerca de 20 a 30 médiuns, né, trabalhando, e esses 20 a 30 médiuns, durante o período de 1 hora, eles atendiam cerca de mais de 100 assistidos que procuravam essa assistência todos os domingos de manhã, naquele horário que eu participava lá. E aí nós aprendemos lá, fomos orientados e montamos uma equipe menor, né, aqui no Guarujá, na cidade que nós atuamos aqui. E aí nós vimos a diferença que tinha enquanto estávamos ali formando essa equipe, como que os atendimentos se processavam, não com aquela fluidez que acontecia lá, porque lá já era um time que já atuava junto, que já tinha uma harmonização, que já estava uma integração muito maior com o time espiritual também, que dava sustentação ali. E esse é o processo de cada um. Nós sozinhos nós não fazemos as coisas, nós precisamos de nos unir. A humanidade precisa de entender isso. Que nós precisamos dessa união maior, dessa união universal. E a partir daí,
nós vamos resolver realmente todas as questões que nós temos. Ainda bem que no projeto divino existe a separação do joio e do trigo, existe também a evolução, não só do ser espiritual, mas também das suas moradas, né? dos planetas. E aí existe uma organização para que aqueles que já possam mudar de ano, ele sai do primeiro ano, sai do pré-primário, já vai para o primeiro ano, e assim a gente vai trilhando o nosso caminhar. Então, é muito bom a gente ir fazendo essas reflexões, entendendo que tudo isso daí a verdadeira normalidade do caminho, né? Que nós precisamos de fazer essa integração. E aqui no caso da equipe, ele está dando explicações bem claras, né, da diferença que existe entre os médios e as suas potencialidades, de cada um, da sua maneira, dar a sua contribuição. Deu o exemplo inclusive da pintura, né? Se tiver o mesmo modelo, e um grupo de pintores, cada um vai perceber, vai pôr na tela um desenho diferente. Não só pelo ângulo de visão que ele está tendo, físico, mas também pela percepção que ele está tendo do modelo que ele tem ali na frente dele. Deu o exemplo também da lâmpada, né? E a questão dos filtros. Nós somos como filtros. A mensagem é capaz de chegar. A mesma mensagem que o espírito passa, 2 ou 3 médios, ou vários, podem perceber essa mensagem. E cada um reproduzir de forma diferente. E às vezes acontece que o sentido é o mesmo no final, mas a forma é apresentada diferente. Vamos só, bruscamente, dar um exemplo. Os médiuns, eles podem receber a mensagem e cada um, por exemplo, ser mais fluente no idioma. Então, cada um deles vai passar essa mensagem no seu idioma. Não é isso que vai acontecer? Porque ele vai ter mais facilidade se o idioma que ele é fluente é o inglês, ele vai receber a mesma mensagem e vai passar em inglês. O outro que tem em português vai passar em português. Essa é mais rústico essa analogia que eu fiz, mas para deixar bem claro como que acontece isso. Cada um com a sua característica vai traduzir da sua forma, mas o sentido da mensagem é a mesma. É o mesmo. Ok? Falamos demais? Você está falando isso, eu estou de harmonia, né? Quando eu tinha algumas dúvidas, assim, da própria mediunidade, das mensagens, eu percebi, assim, que no final da reunião, em que todo mundo estava expondo, né, mensagens escritas e a opinião de alguns da reunião no geral, eu percebia que batia com o que eu tinha percebido. Não tinha ouvido, tinha percebido, né? Eu falei assim, tá funcionando, então. Estou aprendendo, é assim mesmo, porque está batendo, as informações estão batendo. Né? Então, é algo assim que realmente eu estava percebendo a união, o trabalho, a força do trabalho mesmo, né? No caso da reunião mediúnica, nós percebemos muito, porque às vezes, em um determinado momento, chega um espírito com um grau de sofrimento muito grande, onde ele faz com que a energia que ele adentrou ao ambiente, que o envolvia, apesar de já existir toda uma assistência no plano espiritual antes, preparando ele para aquilo, mas ele traz. Aí vários médios percebem, né, sente aquela energia que faz com que ou você até sinta a vontade de chorar, ou então você sinta uma dor que parece que cala fundo dentro da gente, né? E essa percepção ocorre com vários sensitivos que estão ali na reunião. Vários médios percebem isso.
do mesmo jeito, vem, por exemplo, um espírito superior, geralmente acontece, né, nas mensagens que ocorrem para fechar os trabalhos assistenciais, mediúnicos, e aí você percebe aquela calma, aquela paz que invade a todos, torna o ambiente todo mais aconchegante, mais transparente, calmo, e você ali sente aquele alívio, né? Depois de um trabalho que ocorreu, onde você ainda, pelo pouco desenvolvimento, acabou se envolvendo e, às vezes, se deixando levar pelas energias mais densas que passaram próximos a você, e aí vem aquele espírito no final e, através do magnetismo seu, ele alivia todos aqueles trabalhadores. E aí você sai assim, graças a Deus, missão cumprida. E aí você sai em paz para voltar para a sua atividade corriqueira aí do dia a dia. Não é isso? É bem assim que acontece. É bem assim mesmo. Então vamos ao slide 6 que eu tenho aqui, na sequência do texto. Começa com notando o cuidado, né? Isso. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na pregação dos médios, meu colega inquiriu ainda: a clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou: Hilário, vê-se que você está começando a jornada do conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que estendem o horizonte dos sentidos. Ok, só dando um break aí. Então, aqui ele está explicando uma coisa que é bastante simples, e na ciência nossa aqui, nós já temos esses estudos já bem desenvolvidos. A nossa percepção, ele fala aqui no comprimento de onda, né? A nossa percepção, ela está num determinado patamar. Por exemplo, entre 20, eu não vou aqui citar os números, porque eu posso citar um número errado, mas vamos lá. Entre 20 e 50 Hz, a questão do comprimento de ondas, aí que a percepção de nossa, ela consegue entender, ver e ouvir. Alcançar. Tá? E quando essas ondas elas mudam, ou para menos ou para mais, foge da nossa percepção. Então, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir. E isso é simples, a ciência aqui é clara, eles já estudaram já toda essa questão. E para isso que nós temos os instrumentos. Às vezes, nós vamos para uma coisa mais simples aqui falando. Se nós não chegamos, porque é muito pequenininho a partícula, hoje nós já temos os nossos telescópios, nós já temos microscópios, nós temos condição, aparelhos que nos dão possibilidade de enxergar o mundo microbiano, por exemplo, né, para que a gente possa estudá-los a ponto de criar uma vacina para corrigir aquela falha que está acontecendo lá por conta do contágio de um vírus, né?
Então, nós temos já uma ciência desenvolvida para isso. E a questão da percepção é muito claro. O nosso organismo, né, ele colocou aqui que a percepção ela é mental. O nosso óculos, os nossos olhos é só um instrumento ali fotográfico para levar algumas imagens que o corpo ainda não consegue conceber na sua percepção para a nossa decodificação. Tá? Então, é simples o que ele está falando. Nós teríamos a condição, de, mesmo sendo cego, de ver tudo que tem ao nosso redor. Se nós tivéssemos esse controle mental e utilizar todos os nossos sentidos para auxiliar a visão, que falha pelo fato de que o olho tenha um problema na retina, sei lá, qualquer, e não consiga enxergar, não consiga decodificar, trazer, fotografar o que tem, o corpo tem. A mesma coisa acontece com a audição. Os espíritos, no livro dos espíritos, se você for estudar, acho que é da pergunta 240 até 250, você vai ter explicações nesse sentido aí, da sensibilidade e da percepção que o perispírito tem, que o nosso corpo também traduz. Então, é importante que a gente vá realmente, pelo menos, aprender a respeito. E a hora que a gente deixa esse corpo físico aqui, nós vamos começar a ouvir e a enxergar através de todo o nosso corpo espiritual. É um instrumento de percepção, ao ponto de que quando o espírito evoluir, nem esse corpo perispiritual, ele não necessitará mais. Aí vai ser só aquela essência do ser integrado no todo, entendendo, observando, percebendo e fazendo e praticando tudo que o nosso Criador fez, né? Olha que obra maravilhosa que ele fez. Então, aqui ele deixou claro, explicou isso, dizendo que, inclusive, ele brincou com o Hilário, né? Porque o Hilário, o Hilário só falou isso também para que a gente pudesse se atentar, né, nessa condição de que os olhos e os ouvidos são só meros instrumentos ali que esse corpo físico aqui tem, para poder ver, enxergar e ouvir. E aí o Hilário veio e brincou com ele assim: claro que você só está começando no seu conhecimento ainda. Você ainda precisa de estudar muito. Imagine, né? E nós, então. Na verdade, é um puxão de orelha para nós aqui, porque se o Hilário e o André Luiz estão só nesse preparo inicial aí, imagine a gente, né? Mas vamos lá. Estamos aprendendo, estamos seguindo em frente. Vamos ao slide 7. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitar a lição, mas objetou reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o, tão somente pelo processo curial de percepção da Terra. Sim, isso acontece, por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E, apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve, na realidade, é a mente. Todos os sentidos da esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal.
de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Na Terra, perfeito. Então, ele continua dando as explicações e frisando, né, que é a mente que interpreta tudo e traduz. Então, se nós estamos enxergando, nós temos, é claro que, para que a gente enxergue o que está atrás da gente, nós precisamos de virar o corpo e direcionar os nossos olhos, o que tem atrás da gente. Mas aqui ele vem deixando bem claro que através da percepção, através da nossa mente, nós não precisamos de fazer isso. Nós temos essa condição. O espírito pode. Observe, porque nós temos conhecimento de tudo que tem à nossa volta. Tanto é que a médium aqui, que ele esclareceu, que é a Celina, né? Ela está prestando atenção na comunicação e a partir dessa concentração que ela teve, ela cria a imagem daquilo que está falando. Quando nós lemos um livro, não acontece isso também? Alguém fala de um determinado lugar, de uma determinada paisagem, parece que você está lá, que você está nesse lugar. Certo? Se alguém fala, por exemplo, de um som, de uma música, parece que você está ouvindo. Você sente. Sim. Você sente no que foi dito, você tem aquelas sensações do que está sendo explicado, do que está sendo exemplificado. É mais ou menos esse o sentido que ele está querendo explicar aqui. E essas percepções, o nosso cérebro ele tem condições de absorver de uma certa forma e enxergar tudo. E não só aquilo que está aqui. Por isso que é legal esse entendimento, porque esses olhos nossos aqui, ele tem um alcance X, né? Tanto é que eu estou usando óculos, você está usando óculos também. Porque nós precisamos. Nós precisamos deles para enxergar o que está aqui a 30, 40 centímetros de distância. Mas a nossa mente não. Através da nossa mente, alguém vai falar, por exemplo, eu vou te falar que a varanda da casa que nós frequentamos no final do ano lá em Minas Gerais, quando nós vamos visitar, ela tem um guarda-corpo de madeira assim e tal, aquele piso que nossa mãe sempre fala que quer trocar. Parece que nós estamos lá enxergando. Parece. Enxergando. Por quê? Nós temos o conhecimento, né? E não precisamos de muito detalhe, não. Através do cérebro, da nossa concentração, nós conseguimos enxergar. E parece que nós estamos olhando para aquilo ali que nós estamos falando. É muito legal, né? Muito. Então, vamos lá ao slide 8. Sorrindo, ajuntou. Vocês possuem uma prova disso. Quando o homem se encontra naturalmente desdobrado, cada noite durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais, a experiência a que chamam vida de sonho. E, baixando o tom de voz, acrescentou: somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energias que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor, na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Decorreram mais alguns instantes. Centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Ok. Só dando, okay? Só dando uma paradinha aqui. Eu tenho... Bom, vamos fechar aqui só o que está entendendo. Então, nós ainda temos muito a nos desenvolvermos
na questão do controle e de ter domínio desse nosso universo aí, onde nós temos vários instrumentos, né? Aqui agregados, que o Espírito agregou para ele fazer a sua caminhada ao longo da existência, e nós precisamos de estudá-los pontualmente para poder utilizar bem tanto a visão, todos os nossos sentidos materiais, e também o mais difícil, né, vai ser por espírito, os outros sentidos que estão aquém da dimensão que nós existimos na matéria. Ele veio aqui e trouxe falando do amor. Então, a parte do sentimento, a parte desse aprimoramento do ser, para que a gente consiga verdadeiramente entender o amor, aí nós vamos ter que ter muita paciência, porque vai longe ainda a nossa caminhada para a gente começar a entender o amor. Nós ainda estamos um pouco distantes. Mas eu tenho uma informação para te dar agora. Como já faz 1h15 que nós estamos aqui reunidos, lendo e refletindo acerca do texto do capítulo, e o capítulo, nós chegamos só na metade dele. Então, vai ficar aqui o convite para a gente se reunir na próxima semana e finalizar, Sim. fazer os outros, a outra metade. Combinado? Ok. Combinadíssimo. Beleza. Então, eu vou interromper aqui no slide 8, para que a gente possa retornar aqui juntos e fecharmos aqui o nosso encontro de hoje, porque o bom é fazer assim, estudar bem devagarzinho, analisando cada palavra que te chama atenção, cada frase que te trouxe alguma curiosidade, alguma vontade de ter um entendimento novo, né? Que nós podemos ler essa obra aqui 10 vezes e sempre vai ter uma novidade para a gente, porque nós estamos nesse processo evolutivo, nesse processo do caminho aí sendo aprimorado. E quanto mais a gente dá um passo, sobe um degrau, a sua visão melhora. O caminho nosso vai ter uma montanha, né? Nós vamos chegar lá em cima da montanha. Então, para chegar lá, a gente vai de degrauzinho em degrauzinho. Mas a visão de quem está lá em cima da montanha é bem diferente daquela que está no primeiro degrau. E assim por diante. E nós estamos quase chegando no primeiro degrau. Obrigada, então, pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, porque eu ia chegar aqui nesse ponto, acho que daqui muitos meses. Ótimo. Mas eu vou pedir para você fazer uma vibração aí para encerrar esse encontro, porque toda vez que a gente chega, a gente faz eleva o pensamento e no final também, por favor, agora é sua vez. A gente vibrar, né? Nesse universo maravilhoso, né, que está todo aí disponível para nós trabalharmos, nos unirmos no bem, porque essa é a lei de Deus e é nesse caminho que todos juntos queremos seguir. Que possamos caminhar por esse caminho com muita determinação, segurança, né, de que é o caminho que realmente vai nos fazer sermos melhores, né, termos um mundo melhor. Que possamos caminhar juntos, que assim seja, com Deus. Graças a Deus.